A cidade do Rio de Janeiro nasceu e cresceu em torno do seu porto. Foi ele que tornou possível, desde o século XVI, a exportação do açúcar e da cachaça, e tempos depois, do ouro e dos diamantes provenientes das minas das Serras Gerais. Foi o Porto do Rio que garantiu a entrada de manufaturados, alimentos e dos escravos africanos. O pão sempre foi o alimento básico da humanidade. Pão é sinônimo de comida, de alimento. A expressão ganha-pão significa trabalho. Mas o pão não é apenas alimento. Ele está presente em outras esferas da vida social. Repartir o pão exige a prática do amor, da generosidade e da caridade, virtudes fundamentais à humanidade. A vida é a arte do encontro, e a cidade é onde esse encontro acontece. E o porto é onde começam as cidades. O porto é um local de partidas e chegadas de homens, ideias e mercadorias, local de alegria dos encontros e da tristeza das separações. No porto podemos observar o trabalho incessante dos estivadores que cuidam das cargas e o ritmo frenético nos bairros ao seu redor. Ao longo do século XX, a cidade e seu porto passaram pelas duas guerras mundiais, pela Grande Depressão e por inúmeros conflitos sociais e políticos. Suas ruas e avenidas foram tomadas pelos automóveis, transformando as antigas formas de convívio e de relacionamento com a cidade. A partir de 1984, os debates para a revitalização urbanística da área portuária começaram, mas as ideias e os projetos não saíram do papel. Somente em 2009, o poder público, em parceria com a iniciativa privada, pôs em prática a operação urbana consorciada para revitalizar esse território. E assim nasceu o Porto Maravilha. O Porto Maravilha nos legou a reabilitação do patrimônio cultural, a criação de novos prédios de escritório e de novos equipamentos, revitalizando as atividades financeiras, culturais e turísticas em toda a região. Confesso que quando penso no moinho, a primeira coisa que me vem à cabeça é Dom Quixote cavalgando ao lado de Sancho Panza, atacando o moinho de vento. Na Europa, os moinhos apareceram na era medieval. No Brasil, surgiram com a montagem dos engenhos coloniais. Eram moendas movidas pela força animal, hidráulica e até escravos. Elas esmagavam a cana para obter a garapa, etapa inicial da produção manufatureira do açúcar. Apenas ao final do século XIX foram criados os primeiros moinhos industriais de grande porte, utilizando sofisticadas máquinas a vapor para o processamento da farinha de trigo. Entre eles, merece destaque pela imponência e pela beleza, o Moinho Fluminense. O Moinho Fluminense nasceu da iniciativa empresarial da família Gianelli, imigrantes italianos com tradição na moagem, e foi erguido pela construtora do arquiteto Antonio Giannuzzi, outro imigrante italiano, próximo ao cais do Porto do Rio de Janeiro, em frente da Praça Harmonia. O moinho é, sem dúvida, um exemplo magistral da arquitetura utilitarista inglesa. É essa concepção estética, adaptada às exigências técnicas da produção, que explica por que ele também é um patrimônio cultural. E por estes justos motivos, foi tombado pela prefeitura em 1986. Ao visualizar a imagem monumental do Moinho Fluminense, símbolo dos bairros da Saúde e da Gamboa, ícone de uma cidade moderna nos primórdios da industrialização, recorda os trabalhadores, a vida
e a organização social da época. Faço minhas as palavras da historiadora Maria Patti Chiavari. O moinho revela um mundo invisível, pois relaciona a estrutura industrial com a história da empresa, o ambiente, o território e a cidade. Em passeios pelos bairros portuários encontro o Cais do Valongo, declarado pela Unesco em 2017 Patrimônio Histórico da Humanidade. Foi a principal área de desembarque dos escravos africanos da região sudeste. Entre 1779 e 1831, passaram pelo Valongo mais de 1 milhão de trabalhadores cativos, utilizados em todas as atividades econômicas e também nas residências. O acesso ao morro é a Pedra do Sal, com suas escadarias feitas por escravos. Ela é a prova física do trabalho da luta e integra hoje o patrimônio cultural da cidade. Essa zona portuária, especialmente os bairros da Saúde e da Gamboa, com a sua população predominantemente negra e mestiça empobrecida, se tornou o principal reduto da cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro. No final do século XIX, muitos negros libertos no recôncavo baiano, para se livrar das frequentes perseguições policiais, migraram e se fixaram nessa área. Entre as mulheres haviam as chamadas tias baianas, que trabalhavam como cozinheiras, quituteiras e doceiras. Elas criaram uma rede de acolhimento de escravos fugidos e de libertos da abolição. As tias baianas foram as responsáveis pela introdução do samba de roda e do candomblé na cidade. Na casa da tia Ciata aconteciam festejos, pagodes, batuques, rodas de samba e de choro, com os músicos mais consagrados da cidade. E aqui do alto do Moinho Fluminense, eu lhes apresento o Morro da Providência, a primeira favela do Brasil, habitada inicialmente pelos soldados que combateram em Canudos e que para cá trouxeram as faveleiras, que deram origem ao nome favela. E a nossa história prossegue. O Moinho Fluminense, de tantos significados e acontecimentos para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil, continuará sua trajetória. Eu já posso imaginar uma nova geração ocupando esses espaços.